E aí, pessoal, beleza? Vamos lá continuar nossos estudos. A gente está vendo aí a parte de morfologia, as classes nominais, não é isso? Então, bora lá. Dando sequência, a gente estudou aí os pronomes. A gente está vendo os pronomes, né? A classe gramatical que funciona a favor dos nomes. A gente já viu os pronomes pessoais ali, do caso reto, caso oblíquo. Vamos lá para os pronomes possessivos, né? Os possessivos também têm ainda compromisso com a categoria de pessoa também, tá? Porque olha só o nome deles. Tá? O nome deles, possessivos, tem a ver com a ideia de posse, certo? Está comprometido com a ideia de posse. A ideia de pertença. Né? Que é o que está escrito aí nesse primeiro parágrafo. Ideia de posse. Mostrar a quem pertence. Ficou muito fininho isso aí. Vamos escrever isso com um traço mais grosso. Ideia de posse. Serve para indicar, para mostrar quem é que possui tal coisa, né? A quem pertence tal coisa. Olha só o que está dito aí, ó. Os pronomes possessivos são pronomes pessoais também, né? Também por quê? Porque eles vão se referir à ideia de pessoa, categoria de pessoa, né? De modo geral é isso. É claro que pode se referir a coisa? Pode, né? Um objeto? Pode. Né? Um animal, uma planta? Sim. Mas originalmente deveria estar integrada à ideia de pessoa, apesar de depois ter adquirido, poder adquirir outras possibilidades de se referir também a outras categorias, que não exatamente pessoa, tá? Bom, enfim, esses camaradas aí, os possessivos, são vocábulos que usamos para mostrar quem possui tal coisa, né? A quem pertence, né? Quem é o dono, quem é o proprietário, né? E não importa aí se o dono é momentâneo, né? Se é o dono definitivo de algo. Isso não importa, isso não tem a menor importância mesmo, tá? Mas enfim, é para tentar mostrar quem está de posse daquela parada ali, daquele momento, né? A quem se refere aquele pertencimento ali, tá? Outra parada, os pronomes possessivos aí, tal como os pronomes oblíquos, enfim, também correspondem, isso aqui é importante, importantíssimo, eles também correspondem a cada uma das 6 pessoas gramaticais que a gente tem. Quais são as 6 pessoas? O eu, tu, ele, né, que são as 3 do singular, né, as 3 pessoas do singular, e depois o nós, o vós e o eles, né, ou elas, né, se quiser passar para o feminino, enfim, não tem problema, tá? E os possessivos ainda tem um detalhe, eles só são usados corretamente, isso aqui é importante, quando correspondem a cada uma dessas pessoas gramaticais. Então, o uso inadequado de correspondência de pessoas é um erro gramatical de uso dos pronomes possessivos, tá? Na hora que a gente faz nossas frases. E aí vamos lá visualizar esses camaradas. Quais são os pronomes possessivos que a gente tem? Aí você tem o meu, minha, teu, tua, né, e plurais, seu, sua, né, nosso, nossa e plurais, vosso, vossa e plurais, e seus e suas. Ora, o que é que está em jogo aqui? No meu, minha, está em jogo a referência à primeira pessoa do singular, né? Que a gente representa, é claro, pelo pronome reto eu. O teu e o tua está em jogo a segunda pessoa do singular, que obviamente corresponde ao pronome reto tu. O seu e sua já é, claro, obviamente, a terceira pessoa do singular. E aí corresponde aos pronomes ele ou ela, ou você, quando a gente usa articulando o verbo, né, se for o caso. Já depois, os pronomes nosso e nossa, obviamente, correspondem à primeira pessoa do plural, que aí tem a ver com o pronome reto nós. Tem correspondência direta com nós. O vosso e o vossa diz respeito à a segunda pessoa
a segunda pessoa do plural. Certo? Que aí, obviamente, a gente está falando do vós. Não é isso? A gente está falando do vós. E depois você tem ainda os seus e suas, que obviamente diz respeito às referências à terceira pessoa do plural, né? Que aí diz respeito aos pronomes retos eles ou elas. Certo? Tranquilo? Belezinha? Então, é essa informação inicial que a gente tem que botar na cabeça, tá? Tranquilo? E eles têm que ser usados em correspondência a cada um desses pronomes, a cada uma dessas pessoas gramaticais, a cada um desses pronomes retos que a gente foi anotando aí embaixo, tá? Certinho? Tranquilo? Olha só, para facilitar a visualização, eu já montei para vocês uma tabelinha de correspondência de todos os pronomes pessoais que a gente tem para brincar, né? E a gente já encontrou esses caras todos, né? Os pronomes retos, né? Estão aí na segunda coluna, né? Você tem aí os pronomes você tem aí os pronomes tá aqui os retos, ó. Você tem os oblíquos, né? Tanto os oblíquos átonos, os fracos, os sem força, como os tônicos, né? E depois os possessivos e ainda a função do discurso aí. Aliás, eu vou começar falando da função do discurso. Por que a gente tem, a rigor, três pessoas gramaticais? Né? O eu, né? O tu e o ele ou ela ou você. Olha só para a função do discurso. Tem a ver com proximidade do discurso, de a quem se dirige o discurso, né? De onde ele está para onde ele se desloca. Né? O eu, o que é o eu? O eu, cara, é a pessoa que fala. Né? Então o discurso está ali muito próximo do próprio interlocutor. Né? Aliás, está partindo do próprio interlocutor. Já o tu diz respeito à pessoa com quem se fala. Né? Então, o discurso ele já vai para um lugar, né? Ele se direciona para um lugar próximo, mas não está centrado em si mesmo aqui no interlocutor que está articulando a fala, né? O texto, etc. Já o ele ou ela ou você, né? Já é um posicionamento do discurso para mais distante, né? Que tem a ver com falar de alguém, né? Ou sobre alguém. Então, o eu, o discurso está centrado aqui, o tu já começa a ficar um pouco mais distante, e o ele ou ela, né, o referente do discurso já está bem distante, né? Que aliás a gente usa muito para situações de fofoca, né? Assim, né? E aí está falando de alguém, sobre algum fato, sobre alguma situação, não é isso? Bom, enfim, então vamos lá. Olha só, a gente já estudou lá os três pronomes pronomes retos, né, singular, e os três do plural. Né? Você já sabe que o me é correspondente, o meu, mim, comigo, correspondente do eu. Né? E o meu, minha, mesma coisa, ele é correspondente do eu. Né? E tudo o que diga respeito ao eu, que vai ser também, é claro, os oblíquos aí, né? Tanto átomos quanto tônicos, o me, o mim, comigo. Certo? O teu e o tua. O teu e o tua, né, obviamente, tem a ver com os pronomes, né, ti e contigo, que são os oblíquos tônicos, né, tem a ver com os oblíquos, né, o oblíquo ato no T, e ainda tem a ver com o reto tu, obviamente. Né? O seu, sua, mesma coisa. Né? Ele se refere aos pronomes ele e ela, né, ou você, né, ao se, ou ali, ou ainda ao si consigo. Tá claro isso? Depois, o nosso e o nosso, né, tá em correspondência direta com quem? Com o nós, o nós e o conosco. Né? Isso aqui é algo que a gente não pode perder de vista. Tá claro isso? Tá? Depois, o vosso e o vossa tem a ver com o convosco, com o vós e, obviamente, com o vós.
né, que são os pronomes aí pessoais de segunda pessoa do plural. E os seus, os suas, a mesma coisa, né? Os seus, os suas tem a ver com o oblíquo forte, né, o oblíquo tônico se consigo, né, com os átonos se, ou as leis, e ainda com os retos, né, eles, elas ou vocês. Tá claro isso? Tá? Então essa correspondência você não pode perder de vista nunca na hora que você está fazendo um texto, na hora que você está escrevendo. De preferência também falando, né, porque aí demonstra que você está atento aos seus usos pronominais, né? Você tem uma atenção grande, consegue, né, memorizar qual foi o pronome que você começou a usar. Ó, quem, por exemplo, né, tem tradição, tem costume de usar o tu, vai ter que usar, em muitas ocasiões, o te, né? O ti, o contigo, né? O teu, tua, né? Não pode usar uma hora o tu e começa a usar o seu e o sua. Apesar do que no dia a dia, no Brasil, a gente faz essa misturada direto. No dia a dia, a gente faz uma bagunça, né, enorme com relação às correspondências de pessoas gramaticais aí, tá? Então fique atento a isso, porque em termos de correção, né, de uso correto do nosso idioma, isso não é aceitável. Na hora de fazer uma redação em concurso, na hora de fazer uma prova, na hora de escrever alguma coisa para alguém em situação mais formal, você tem que estar atento aos usos dos pronomes, né? Esses caras aí, que estão aí no quadro aí na sua frente, né, causam uma bagunça danada quando a gente não está atento e a gente vai escrevendo, nem vai percebendo, vai falando, não vai nem percebendo, né? E é comum, até porque a gente não fica fazendo essa vigilância 24 horas na hora que está falando ou escrevendo. Mas para efeitos de avaliação, de ser avaliado em qualquer situação, seja emprego, prova, né, concurso, etc., é bom tomar conta disso, tá? É bom ficar de olho nesses camaradas. Tranquilo? E aí, depois de a gente observar esses caras aí no quadrinho, vamos dar uma treinada nos exemplos, tá? Vamos dar uma olhada observando aí os pronomes pessoais retos, né, os oblíquos e os possessivos, né, e as suas devidas correspondências aí. Então vamos dar uma olhada aí no primeiro exemplo. Olha só. Que coisa engraçada. Ele pula. Agora que eu tô vendo. Enfim. Vamos ajeitar aqui esse rabisquinho. Bom, enfim. Olha só. Olhando aí, então, para o primeiro exemplo, tal como eu estava falando. O primeiro exemplo diz: nós acreditamos que o problema é... Aí você tem que completar a lacuna, né? Pinta uma dúvida, de repente, você escrevendo aí, ou falando, sei lá o quê. Pinta uma dúvida sobre qual a forma correta de completar. Você vai usar a forma nosso ou você vai usar a forma da gente? Bom, preferencialmente, se você for usar a forma nosso, vai ter que ver se o texto começou usando que pronome. Tem que ver se usou aqui a forma de primeira pessoa do plural, que é representada pelo pronome nós. Certo? E se foi o da gente, aí já muda de figura a parada, porque gente é um substantivo. E o substantivo, ele corresponde a que pessoa? Ele corresponde à terceira pessoa. Não vou nem botar singular ou plural, que aí depende de como ele vai aparecer. Aliás, vou botar aqui os dois. Pode ser singular ou plural, nesse caso aqui está singular. Certo? Aí você vai falar assim, não entendi isso aí que você falou, não. Por que gente corresponde, né, é um substantivo e corresponde à terceira pessoa singular? Muito simples de você entender. Quer ver como você vai entender? Faz uma frase com qualquer substantivo, uma frase boba, e depois substitui esse substantivo por um pronome reto. Vê só qual vai ser o pronome reto que você vai usar. Vou botar aqui embaixo, ó. Se eu boto assim, uma frase boba, o carro saiu. Você está vendo que tem aqui o substantivo carro, certo? Tranquilo? Tira o substantivo carro, junto do artigo ali, claro, e troca o substantivo carro por um pronome reto. Você vai trocar por qual? Repara que está no singular, então só dá para pensar nos três pronomes retos do singular. Ou eu, ou tu, ou ele.
certo? Só esses três. Então, vamos lá. Dá para dizer eu saiu? Hein? Não, né? Fica esquisito. Eu não dá. Vou até botar o eu aqui. Eu já não rolou. Dá para dizer tu saiu? Apesar do que no Brasil a gente usa o tu para qualquer situação também. Não. O correto não é tu saiu, é tu saíste. E depois, o ele, dá? Deu, né? Deu. Então, repare. O carro ali foi substituído, que é um substantivo, por um pronome de terceira pessoa, no caso aqui do singular, já que estava no singular. Certo? Repare que o verbo está conjugado, flexionado, também a partir da terceira pessoa do singular. Tá claro isso? Tá? Então, o substantivo, em termos de correspondência com pessoa gramatical, todo e qualquer substantivo corresponde a uma terceira pessoa. Tá claro isso? Tá? Então, por isso que eu botei aqui que o substantivo gente tem que corresponder a uma terceira pessoa. Tranquilo? E aí, vamos lá. Na frase 1, quem é que está sendo usado como referência? Sua referência vai ser quem? Nós acreditamos que o problema é nosso ou da gente? Vamos lá. Se aqui o referente é o acreditamos, repare, acreditamos termina em mois. Mois está comprometido com quem? É uma outra aparência do pronome nós. Então está comprometido aqui com a primeira pessoa. Certo? Então está comprometido com a ideia de primeira pessoa. Então está aqui já o pronome nós, primeira pessoa do plural. O acreditamos, forma de primeira pessoa do plural. Então adivinha qual vai ser o possessivo que você tem que usar? Você tinha que usar? Tinha que usar o possessivo nosso. Tá claro isso? Tá? Certinho, beleza? Olha só a frase 2. Aliás, deixa eu botar aqui, deixar bem anotado, o nosso, que é para fazer a correspondência inicialmente com primeira pessoa do plural. Certo? Ele está concordando com o problema, mas o referencial da frase é o nós. Tá legal? Certo? Eu só botei no masculino por causa da palavra problema, que é masculina. Certo? Esse masculino aqui levou o pronome masculino, mas o referencial do pronome estava lá no começo da frase com o verbo e com o pronome reto nós. Tranquilo? Bom, enfim. Frase 2, voltando. A frase 2 diz, a gente, aí tem que usar o se ou nós, deu bem dessa vez. O que a gente tem que lembrar aqui? Que o se, ele corresponde aqui, pessoa gramatical mesmo, hein? O se ou ali, corresponde à terceira pessoa, no caso aqui, singular. Quer dizer, o se pode ser singular ou plural, Mas, no entanto, aqui a frase está no singular, então a gente já está botando singular. Já o nós, o nós corresponde ao nós, então corresponde à primeira pessoa do plural. O que você tem que fazer para usar corretamente cada um dos dois pronomes? Você tem que ver quem é o referente na frase. Olha só, quem é o referente aqui? Você vai usar o se ou o nós? Você tem aqui gente, antes. E olha até o verbo aqui, já dá uma olhadinha, dá uma coladinha, que também vai te ajudar. Gente é substantivo. Se é substantivo, cola o que a gente anotou em cima. Se é substantivo, substantivo corresponde a que pessoa? Quando você troca por algum pronome, corresponde a que pessoa? Corresponde à terceira pessoa, não é isso? Beleza. E aqui, então, o deu, repare, a gente deu também, o verbo aqui reforçando
a concordância correta com a forma de terceira pessoa. Então, adivinha qual é o pronome que você tem que usar? Você tem que usar o se ou o nós? Ah, você tem que usar o se. Então, a gente se deu bem. A gente se deu bem dessa vez. Né? Se eu uso gente, eu uso se, eu não uso nós. Né? Tem gente que fala assim, a gente nos deu bem, né? Mas é muito complicado porque você não está usando correspondência correta nisso. Tá? Não tem nenhum problema usar o substantivo gente. Tem gente que fala assim, não se deve falar gente, é muito informal. Tá, de fato é mais informal do que o uso do nós, né? E verbos que venham a ser conjugados a partir da primeira pessoa do plural. Mas não tem nenhum erro, né, no uso do gente. O que tem erro depois é você não fazer a correspondência verbal correta, não usar o pronome correspondente correto. Isso é que é o problema. Tá? Não tem crime em cima da palavra gente. Tem crime com o que vai ser feito depois na frase se a pessoa não fizer correspondência nenhuma. Beleza? Tá? Então, era isso que tinha que observar. E repare a frase 3, né? O exemplo 3. No exemplo 3, você tem a mesma frase de antes, né? Só que foi retirado lá o agente e apareceu o nós, né? E está lá a mesma situação, para você usar o nós, que é pronome de primeira pessoa do plural, né? E também lá o se, que a gente já sabe é pronome de terceira pessoa, que pode ser singular ou plural, no caso aqui. Inicialmente a gente deixa singular, se for plural a gente acrescenta ali. Mas enfim, olha só, você já tem quem aqui na frase? O nós, né? E o demos, já para reforçar aqui a terminação mos, que é a terminação de primeira pessoa do plural. O nós aqui só reforça, tanto é que a gente nem precisa do nós em muitas frases, né? Basta usar a forma verbal já na terminação mos, que está indicado que é o nós que está em jogo. Tá claro isso? Então, olha só, se eu tenho aqui o nós, eu tenho que usar qual pronome oblíquo átono? Eu tenho que usar o nós. Então, nós nos demos bem dessa vez. Né? Eu vejo, aliás, vamos só anotar aqui bonitinho, aqui a gente está fazendo uso da primeira pessoa do plural, fazendo a correspondência correta, né, dos pronomes oblíquos aí. Aliás, aqui em cima a gente não anotou, a gente anota aqui direitinho para a anotação ficar bem completa. Aqui era o pronome de terceira pessoa, porque o verbo estava na terceira pessoa. E tinha ali um substantivo de terceira pessoa para dar esse reforço. Aqui embaixo, cuidado, tá? Muita gente boa hoje em dia, né? Quando eu falo gente boa, é gente que a princípio tem algum grau de instrução. Eu ouço e vejo muita gente na TV, inclusive, jornalistas às vezes, né? Articuladores aí de opinião política, às vezes futebol, blá blá blá, etc. Não importa direito quem seja, eu vejo muita gente, né, lá pelas tantas, no meio da frase, no meio do texto, falar isso aqui, ó, nós se demos bem. Às vezes não fala assim tão junto, né, o nós se, mas quando esquece de falar o nós, e lá no meio da frase, aí o cara bota um se. Não pode não. Por que não pode não? Porque você está aqui, né, alinhado, ou teria que estar alinhado, comprometido com a primeira pessoa do plural. Está lá a sua forma verbal, né, já dizendo a quem você está amarrado. Você vai falar assim, está amarrado, vai usar esse negócio. Não, está amarrado mesmo, tem que ficar amarrado. Jesus me livre. Não, está amarrado. Esse, não tem esse linguajar, né? O pessoal cristão, né, às vezes fala assim, até no dia a dia, no povão assim. Então, está amarrado, tem que ficar amarrado mesmo. Tá claro isso? Tá? Então, nós se, não, nós nos. Tá? Nós nos. Tem que manter a correspondência com a pessoa gramatical já utilizada na frase. E, é claro, tem a ver com aquele contexto ali. Tá claro isso? Tá claro isso? Tem que imitar o chefe. Tá? Tem que macaquear o comportamento, tem que virar macaco de imitação do chefe, que no chefe ali é o verbo,
né, o pronome reto que já estava sendo utilizado para conjugar o verbo. Tá claro isso? Tá? Bom, então a 3 era isso aí. Esquece essa parada não. Vamos lá para o exemplo 4. No exemplo 4, você tem que usar um pronome possessivo adequado. Bom, os possessivos que a gente sabe quais são, não é isso? A gente tem lá o meu, minha, né, e plurais. Você tem que usar o teu, tua, o seu, sua, e por aí vai. Certo? Certo? Beleza? Nosso, nossa, vossa, vossa. Então vamos ver aí qual é a correspondência adequada. A que elemento o cara vai se referir, se é de primeira, segunda, terceira pessoa, do singular ou do plural, para usar o pronome possessivo correto, né? Usar de maneira adequadíssima. Vamos lá, a frase do exemplo 4 diz: as pessoas precisam confiar mais em potenciais. Tá, beleza. Aqui você vai usar um pronome possessivo que vai ter que concordar com a palavra potenciais. Potenciais, aqui a gente vai acertar mesmo querendo errar, mesmo fazendo força para errar. A palavra potenciais é um substantivo. Potência, potencial, potenciais. A potencial já é adjetivo. Tá? Enfim. Adjetivo? Não. Também é substantivo. Né? Tanto é que você pode botar adjetivo do lado, grande potencial, pequeno potencial, potencial substantivo. Então aqui você já tem potenciais, que é uma palavra que está no plural. E é o quê? Masculina ou feminina? A potencial ou potencial? O, né? Então, masculina. Não é isso? Masculino. Então, aqui, substantivo masculino, plural, plural, masculino. Beleza. Se você fosse olhar para o começo da frase, para procurar a quem se refere esses potenciais, os potenciais, eles são de quem? Acabei apagando ali. Os potenciais são de quem? Os potenciais são das pessoas, né? Que tem que ter mais confiança. Então, se eu olho o referente primeiro aqui, que era pessoas, eu também tenho quem? Aqui, um substantivo. Né? Aqui quem me dá a cola, né, e garante que é um substantivo, o as, que é um artigo. Né? O artigo não existe sem substantivo. Tá claro isso? Esquece a aula de artigo não, hein? Então, se eu tenho artigo ali, me garantiu mais do que nunca que é um substantivo mesmo. É um substantivo feminino, né? E está no plural. Né? Só que ali, é claro, no final, a gente usou no final uma palavra que é masculina. Então, eu tenho que fazer a concordância com o masculino ali, sabendo que o referente é um substantivo, tanto de um lado quanto do outro. E, aliás, lembrando, substantivo corresponde aqui, pessoal gramatical. Substantivo corresponde à terceira pessoa. Não esquece do exemplo do gente, não. Né? Do carro saiu. Né? Quando você troca o carro por um pronome reto, dá o quê? Ele saiu, não é isso? Então, eu tenho que usar aqui qual pronome possessivo? Eu tenho que usar pronome de terceira pessoa. Joia? Então, eu tenho que usar aqui potenciais, masculino, eu uso o seu e boto no plural, já que está no plural. Então, eu tenho que dizer seus potenciais. Tá claro isso? As pessoas precisam confiar mais em seus potenciais. É isso que a gente tem que anotar aí. Certo? Tranquilidade total? Belezinha? E por fim, vamos pegar duas frasinhas, a gente já esbarrou em exemplos parecidos na aula de pronomes retos, né, de pronomes pessoais, retos e oblíquos. Mas vamos dar uma reforçada e deixar bem anotado. Galera, você não pode esquecer que quem articula verbo é elemento direto. Né? Direto a gente chama de pronome reto.
né? E quem complementa verbo, a posição de complementar verbo, complementar uma ideia, um sentido, etc., é posição indireta. É posição indireta. Então, é posição de pronome oblíquo. Né? Preferencialmente, você pensa em oblíquo átono, mas também, em muitos casos, você pode pensar em oblíquo tônico. Tá? Em oblíquo tônico. Certo? Aliás, um detalhezinho que a gente não anotou, mas a gente pode voltar e anotar na tabela. Para você fixar uma paradinha, olha só para os oblíquos tônicos. Você tem o mim, comigo, ti, contigo, si, consigo, né? Conosco, convosco, si, consigo de novo. Esses caras aqui, os tônicos, eles são sempre pronomes, são sempre e sempre preposicionados, né? Aliás, preposicionar um pronome até um reto, você dá ao pronome oblíquo tônico, né? Dá ao pronome reto, aliás, um papel de oblíquo tônico. Você transforma ele em oblíquo tônico, tá? Certo? Eu vou mostrar isso no exemplo já. Mas guarda isso. Você vai falar assim, Antônio, mas por que sempre preposicionado é tônico? Repara o uso do mim, por exemplo, no dia a dia. Faz uma frase com mim. Fala assim, esse sentimento saiu de mim. Você usou o de. Né? Você fala assim, essa comida é para mim. Você pode usar o mim, o ti e o si, dá no mesmo, né? Saiu de mim, saiu de ti, né? Isso é para mim, isso é para ti, isso é para si, né? Para si mesmo, ele falava para si mesmo. Então você usa o de, o para, né? O com, você vai usar aí dependendo do que você queira dizer ou tenha que dizer, tá? Você vai falar assim, a forma comigo, contigo, consigo, conosco, convosco. Galera, esse com que aparece aí, né, já é a nossa preposição com. Né? O comigo é o com mais migo. Né? O contigo é o com mais a forma tigo. Né? Depois, o consigo é a com mais a forma sigo. Né? Isso é da origem do nosso idioma, que a gente, não, obviamente, não está lá atrás vendo isso surgir. A gente já nasceu, já está pronto. Está aí na nossa frente pronto. Então, repare, são pronomes que são dependentes de preposição antes deles. Tá claro isso? Nessas formas, comigo, contigo, consigo, conosco, convosco, eu consigo de novo, o com já está aglutinado, já está juntado ali, né? Empedrou ali daquela maneira. Mas a origem era de uma preposição, né? Que uma hora foi se agarrando tanto que ficou colada de vez. Tá claro isso? Tá? Então vamos lá voltar para o exemplo 5 e exemplo 6, é isso? Então, olha só, lembrado então que a posição de quem conjuga verbo é a posição reta, posição direta, aqui a forma reta está correta, né? Aqui o pronome reto, ele, né, de terceira pessoa, aqui no caso singular, e o verbo está aqui na terceira pessoa do singular. Eu vi, tu viste, ele viu. Certo? Beleza? Só quando você diz uma frase como assim, ele viu eu. Não, ele viu eu não. Aqui, eu não posso usar a forma eu. Por que eu não posso? Porque aqui está complementando o verbo, não está? Não está completando o verbo, a ideia, o sentido do verbo ver? Não está mostrando quem foi visto? Aqui mostra, mostra quem foi visto. Quem foi visto. O visto aqui é o verbo ver. Certo? Então, se completa ali a ideia do quem foi visto, do verbo ver, eu não posso usar nessa ocasião a forma reta. Tá? Preferencialmente, essa posição ela pertence primeiro à forma átona. E aí, qual é a forma átona correspondente ao eu? É o me, né? É isso?
Então, eu tenho que pensar em dizer preferencialmente a forma átona primeiro. Eu tenho que dizer isso aqui, ó. Ele, vamos botar aqui, viu. Ele viu e vamos fazer a forma, né, o uso mais frequente aqui no português do Brasil, que é botar o pronome oblíquo antes do verbo. Né? Você pode tanto dizer ele me viu, né? Também caberia dizer, poderia ser dito ele viu-me, né? Mas essa forma é mais usada, talvez, acho que é ainda mais usada em Portugal. Né? No Brasil, a gente faz o uso do pronome antes do verbo ver. E repare, o me, né, ele é um pronome de primeira pessoa do singular. A gente sabe que ele corresponde ao eu. Então, eu tenho que usar aqui, preferencialmente, a forma oblíqua. Posso usar a forma oblíqua tônica? Pode. Dá para usar? Dá. Né? Como é que ficaria, então, a frase? Vamos ver. Né? Vamos pegar aqui com a forma oblíqua tônica. Vou pegar aqui ele, de novo, viu. E aí, qual é a forma oblíqua tônica que a gente tem correspondente ao pronome eu? Quais são os tônicos que a gente tem? É o me, depois é o mim ou comigo. Né? É isso? Aí eu vou usar qual? Comigo ou mim? Ele viu comigo? Aí dá a ideia de companhia, né? Não é essa a ideia do original. Ele viu eu, não é ele viu comigo. Né? Não tem esse sentido. Então eu vou usar a forma mim. Só que dá para usar direto? Ele viu mim? Não, não dá para usar direto. Então quem é que você vai usar? Uma preposição para ajudar. Você usa o a. Né? Ele viu a mim ou ele me viu. Né? As duas formas são corretas? São corretas. Né? São absolutamente corretas. A gente pega aqui e usa a preposição e a gente usou lá o pronome de primeira pessoa do singular. Né? Só que aqui, se já tem preposição, eu já tenho que lembrar. Opa, se tem preposição, obviamente é um pronome oblíquo, átono ou tônico. Os que admitem e requisitam preposição são os tônicos. Tá claro isso? Tá? Eu não estou mexendo ali no ele, que a gente já sabe que o ele está correto. Tá? É a forma reta que tinha que ser utilizada naquela posição. Em cima, a gente usou nessa hora aqui, né, o pronome oblíquo. Opa, pulou. Oblíquo. Estou esbarrando na lateral aqui. Ele pulou para algum lugar. Daqui a pouco a gente vê onde ele está. Aqui a gente tem um pronome oblíquo ou infeliz. Está muito no cantinho, vou escrever para o outro lado. Aqui a gente teve o pronome oblíquo átono. Tá claro isso? Tá? Belezinha? Certo? Então essa paradinha aí que a gente tinha que ver nesse exemplo, relembrar e saber como é que usa corretamente. Tá? Tranquilidade? Certo? Bom, olha só uma outra frase que é comum demais no nosso dia a dia. Frases tipo, ele viu ela, ele abraçou ela, ele beijou ela, ele agarrou ela, né? Ou ela agarrou ele. Né? Tanto faz se é o ela no final ou ele no final, não importa. O que é que você tem numa frase como essa? Bom, você já está vendo aqui que foi usado o ele, né? O pronome de terceira pessoa do singular, o verbo está na terceira pessoa do singular, está tudo certinho. Né? Isso aqui não mudou, está tudo igual. Né? E aí foi usado o pronome reto aqui, porque essa é a posição direta de articulação do verbo. Né?
é uma função direta, então ele articula diretamente o verbo, está tudo correto. Mas o ela está lá de novo, completando o sentido do verbo. Está lá completando o sentido do verbo. Qual é a forma correta primeiro aí? Essa posição é uma posição indireta, né? Posição que completa o sentido de verbo é posição indireta. Então, a gente tem que lembrar que essa posição é pertencente aos pronomes indiretos, que são chamados de oblíquos. E você também já sabe a preferência da gramática. Primeiro, a preferência é pelos átonos, né? Mas nada impede de haver a possibilidade de uso de pronome oblíquo tônico aí, né? Que são aqueles que já vêm com preposição, ora separado, ora ali aglutinado, que nem o comigo, contigo, consigo, convosco, conosco, né? Beleza. Então, vamos lá. Pensando, então, na primeira opção de concerto dessa frase, o que você tem que pensar em usar? Um pronome oblíquo que corresponda ao ela. Quais são os pronomes oblíquos que correspondem ao ela? Você tem o se, o a e o lhe. Qual que já faz a correspondência direta com a ideia de feminino, que é o ela? Apesar do que isso não é suficiente, tem mais coisas para vocês saberem, mas a gente precisa de outros conteúdos de análise sintática, que a gente não vai mexer agora. Tá? Por hora, qual você usaria? É o a, né? Então, a primeira forma de correção dessa frase seria dizer: ele viu, né? Então, você diria: ele a viu. É isso? Tá lá o ele articulando o verbo e o a completando o sentido do verbo, né? Esse a aqui corresponde à terceira pessoa, do singular e na forma feminina direta ali, que é o azinho que representa, certo? E aí, nessa hora, o correto era, de fato, usar um pronome, né, oblíquo, átono. Tranquilo? Tá? Só que você tem como usar uma forma oblíqua tônica. Aliás, quais são os oblíquos tônicos correspondentes? Quais seriam de terceira pessoa? Hein? Você tem lá o bem comigo, ti contigo. Tem o si e o consigo, né? Dá para usar qualquer um dos dois? Lembrando que o si e o consigo tem valor reflexivo, né? A ação se volta para o próprio articulador do verbo da frase, né? Ele falou consigo, ele falou com si mesmo, né? O si tem a ver com ele, que foi dito inicialmente. João falou com si mesmo, esse si é o próprio João, certo? Mas, enfim, eu não vou, então, usar nem o si, nem o consigo, né? Porque eles têm valor, inicialmente, eles têm um valor reflexivo. Não é sempre, mas tem. Inicialmente é isso. Inicialmente não é o finalmente, é só o começo, tá? Pode ter outros valores, mas depois também a gente vai aprender isso ao longo, né, dessa história aí de língua portuguesa. Mas, enfim, como é que então vou usar? Dá para usar? Inicialmente o tônico original não. Mas lembrando, a gente falou ainda há pouco que os tônicos, condição para eles existirem é sempre ser preposicionado, né? Então, essa frase aqui que inicialmente está errada, ele viu ela, que não poderia ser isso. Se você pega e escreve ela assim, se você pega e diz: ele viu ela, mas bota aqui, um azinho antes do ela, você está metendo uma preposição. Você está metendo uma preposição. Se meter uma preposição, eu deixei de fazer o ela funcionar como forma reta. Eu transformei esse pronome reto, que inicialmente era reto, inicialmente ele era reto, ele passa a funcionar como pronome
oblíquo tônico. Né? A preposição a transformou em pronome oblíquo tônico. Entendeu a parada? Então, é o poder da preposição aqui de transformar um pronome reto em pronome tônico, tá? Porque os tônicos, não se esqueça, vou botar aqui para você lembrar. Para você anotar mais uma vez. Tônicos são sempre o quê? Preposicionados. Sempre preposicionados. Não esqueça essa parada, tá? O ele, não vou anotar de novo, a gente já sabe que está na posição reta, tá como pronome reto, direitinho, tá tudo corretinho, tá? Então, eu não posso usar diretamente numa posição oblíqua um pronome reto. Isso aqui é tido como erro, tá? Certo? E aí é o problema do eu amo ela, não é só a questão da moela aqui, né? Que gera um cacófato, uma palavra aí, né? Um mau som, certo? É a questão de papel gramatical, posição gramatical na frase. Né? Essa primeira posição é a posição do pronome reto. A segunda posição é a posição oblíqua. Tranquilo? Pertence aos oblíquos. Joia? Belezinha? Então, era isso aí que você tinha que visualizar nesses exemplos. Tranquilidade? Na paz? Belezinha? Então, por hora, é essa parada aí que você tem que saber de correspondência dos pronomes e ainda a posição dos pronomes pessoais na frase. Tá legal? Certo? Então, fui.